Olá, amados. Vamos a mais uma mensagem. Uma mensagem de força, de fé, de coragem. Uma mensagem que nos leva a ter uma experiência com Deus todos os dias. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ter uma experiência com Deus todos os dias. Esses últimos dias, a gente tem visto que sobreveio para a gente muita coisa ruim, como, por exemplo, veio muitas notícias ruins do mundo que nós estamos vivendo, né? Mas aí também tem as notícias boas. Muitas pessoas que tiveram experiências com Deus e que se reconciliaram, muitas pessoas que têm procurado a viver perto do Senhor Jesus, que é isso que Jesus busca. Então, hoje nós vamos falar sobre a cura de um paralítico. Nós vamos ler João, capítulo... Deixa eu ver aqui, por gentileza. Nós vamos ler o capítulo 4 e vamos ler nós vamos ler o 5, do 1 ao 9. Né? A gente pode até se estender um pouquinho mais para que saia mais explicado um pouco. Porque naquele tempo, no Velho Testamento, as pessoas que adoeciam, as pessoas que sofriam de algum problema, de algum mal, elas eram consideradas pecadoras. Hoje não. Hoje, depois que Jesus veio ao mundo e morreu por nós, então nós não somos considerada essas pessoas, né? Mas antigamente era assim. Então, naquele tempo, fizeram um tanque, a forma de piscina, deveria ser um tanque muito grande, né? Esse tanque ele foi construído e o nome dele, se você for olhar no hebraico, o nome dele significaria casa da graça ou casa da desgraça. E nos nossos dias, hoje, as pessoas elas estariam unidas. Hoje a gente vê que muita gente está unida devido à força desse vírus que está aí. Então, muita gente se une pela força, pela a vontade de que tudo passe, né? Mas uma coisa eu tenho que dizer para vocês. Jesus sente nossas dores mais do que nós. Mais do que nós. E nessa mensagem que eu vou dizer hoje, nós podemos tirar as duas lições. Que nossos problemas, Deus, Ele diz o seguinte: entrega tudo descansa no Senhor, Jesus. Entrega teus problemas a Jesus e Ele resolverá. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Então descansa no Senhor, não te preocupa. Então, naquela época, estava tendo uma festa da Páscoa na Galileia, em Jerusalém. Então, o povo se reuniu ali em busca de encontrar Deus. Ele se reuniu em busca de encontrar Deus, né? É tanto que o que aconteceu? Jesus
ele, vendo toda aquela multidão, todo aquele movimento, ele se afastou e foi lá nesse tanque ver como era o movimento. Agora vocês imaginam como ficou Jesus triste, sofrendo, porque se você pensa, ele sofre mais do que nós. As nossas dores, ele sente mais do que nós mesmos sentimos. Então, o que aconteceu? Jesus saiu dali e aí, veja, nós agora vamos começar a ler João 5, do 1, vamos ler até o 9. Passando estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico, aquele que eu falei ainda há pouco, Betsada, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse as águas. Portanto, eles acreditavam que um anjo descia em certo tempo e agitava a água. E o que entrasse primeiro no tanque, uma vez agitada a água, sarava qualquer doença que tivesse. Para você ver, eles, ao invés de procurar Deus, ao invés dele procurar, isso aqui é uma grande experiência para nós. Ao invés da gente procurar Jesus, ao invés da gente procurar se conciliar com Deus, a gente vai procurar outras coisas que não devem, que a gente não deveria procurar. Então eles ali acreditavam que aquele tanque, ele se movimentava porque era um anjo que vinha, mas não era nada disso, não era nada disso. Era apenas a fé que eles depositavam neles próprios. E nós não podemos depositar nossa fé em nós próprios. Nós temos que depositar nossa fé em Jesus, não em nós. Então eles ficavam ali como que fosse um asilo. Milhões de pessoas doentes ali ficavam ao redor daquele tanque. E aquele que era esperto, mais esperto, na hora que as águas, o vento dava, que as águas mexiam, e diz as escrituras, então eles caíam dentro daquela água e ficavam bons, né? Para você ver como é a esperança que eles tinham. Ali eles tinham esperança. Mas o que aconteceu? Ali havia um enfermo que havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Olha, esse paralítico, ele estava com 38 anos, que ele estava ali na beira daquele tanque, esperando uma oportunidade para quando as águas mexerem. Só que se acha que esse paralítico, ele não tinha família, ele não tinha ninguém, porque ninguém ajudava ele a levar. A quem estava ali queria ir primeiro. E Jesus saiu ali daquela multidão, que era a festa da Páscoa. Ele saiu ali e foi até lá Jerusalém. Mas ninguém sabia que Deus encarnado estava ali, Jesus. Ninguém sabia que aquele Galileu que estava ali era Deus. Ninguém sabia. Então, quando ele pergunta, pergunta para aquele paralítico, e o paralítico responde. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse: levanta-te e toma teu leito. E imediatamente o homem
se viu curado e, tomando seu leito, pôs a andar. E naquele dia era um dia de sábado. Eu ainda vou chegar, por que eu estou falando que aquele dia era um dia de sábado, né? Então, o profeta Isaías, ele, no capítulo 63, versículo 9, ele escreve: em toda a tua angústia, deles foi ele, o angustiado. Ele sofreu quando ele estava a tua dor e a minha dor. Então, naquele momento, quem estava sofrendo ali mais do que todos aqueles que estavam ali, deveria ser tipo um abrigo, cheio de mosca, sujeira, devia ser desse jeito. Então, mas quem mais sofreu quando viu aquilo ali foi Jesus. Quem mais sofreu foi Jesus. Porque ao invés do povo colocar confiança nele, não colocaram a confiança nele. Colocava a confiança naquelas águas. Davi também escreveu: os meus pecados não estão escondidos de ti. Ó Deus, tu sabes como tenho sido tolo. Ele escreveu no Salmo 69, no versículo 5. Davi escreveu: então, como eu tenho sido tolo em não confiar em ti, Senhor. E é isso que nós temos que fazer, amados. Então, você vê que Deus tudo sabe. Jesus tudo sabe. Desde antes do ventre de nossa mãe, ele já sabia de toda a nossa vida. Você acha que no dia que Adão pecou, que se escondeu da presença de Deus, você acha que ele não sabia onde estava Adão? Mas ele perguntou o quê? Onde estás? Aí Adão respondeu: estou aqui, Senhor. E com vergonha, porque já se enxergava, já estava nu, se enxergava que estava nu, começou a sentir vergonha de Jesus. Né? Então veja só o que aconteceu, né? Mas ele sabia onde Adão estava, ele apenas perguntou. E também, quando Caim matou Abel, ele sabia o que tinha acontecido. Deus perguntou: Caim, cadê Abel? Ele perguntou porque ele quis, mas ele sabia também onde estava Abel. Ele sabia o que tinha acontecido. Tanto vê que nós vamos ver um trechinho de Provérbios que diz assim: Senhor, vê o caminho dos homens e examina todos os seus passos. Provérbios 5, 21. Nada nós podemos fazer escondido de Jesus. Nada nós podemos fazer escondido de Deus. Então, pare de sofrer. Se você está sofrendo hoje, pare de sofrer. Confie em Deus. Busque a confiança nele. Eu estou dizendo para você que está ouvindo essa mensagem. Busque a confiança em Deus. É nele que temos que depositar toda a nossa confiança. Porque Deus é maior do que o nosso coração. E maior que sobre todas as coisas. João 8:20 diz isso. Na primeira de João 8:20 você encontra. Davi também escreveu: viste minhas aflições e vistes a minha angústia da minha alma. Você vê em Salmo 31:7. Tu sabes como quando eu estou aflito e conhece minhas iniquidades, tu me conhece tudo. No Salmo 56:8. Olha, vou contar bem aqui uma história rapidinha para vocês. No Oriente, antigamente, quando um soldado ele saía para a guerra, ele comprava um ondre. Ondre era assim, tipo um potezinho. Então,
Se ele fosse casado, ele entregava para a mulher dele. Mas se ele fosse solteiro, ele entregava para a mãe dele. Ali era para que a mãe ou a esposa, quando chorasse, derramasse todas as lágrimas naquele odre. Para quando, se ele voltasse, dizer o quanto ele era importante para elas, para aquelas pessoas. Então, imagina o quanto Jesus é importante para nós. E nós não depositamos nossa confiança nele. Nós não buscamos ele. E nós temos que buscar ele dia e noite. Né? Então, Pedro também lance sobre tudo sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, lançai sobre Deus, lançai sobre Jesus todas as vossas ansiedades, e ele cuida. No livro de Jeremias, ele revela que Deus conhece o nosso futuro. Nós conhecemos o nosso futuro? Não, nós não conhecemos. Mas Deus conhece o nosso futuro. Deus conhece o nosso amanhã. Nós não conhecemos. Então, por que eu falei que era sábado? E por que eu falei que aquele homem que foi curado, e ali não foi curado só ele não. Jesus teve misericórdia de vários outros e curou. Então, sábado, diz o versículo 10, por isso disseram os judeus aos que foram curados, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu, o mesmo que me curou disse, toma o teu leito e anda. Na hora que o judeu falou, na mesma hora, aquele que tinha sido curado disse, eu vou obedecer a Jesus, porque ele disse que eu pegasse o meu leito e saísse. Perguntaram-lhe, quem é o homem que te disse, toma teu leito e anda? Mas os que foram curados não sabiam quem era, porque Jesus já havia se retirado dali. Então havia muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus encontrou no templo e lhe disse, olha que já está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Ele curou, mas ele falou, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque achava que ele violava a lei do sábado. Mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, os judeus enlouqueciam com aquilo, porque Jesus dizia, e Jesus realmente era filho de Deus, e é filho de Deus. Então, hoje a mensagem, o resumo da mensagem é essa, descansa no Senhor. Esquece tudo o que está acontecendo nesse mundo, esquece porque tudo vai passar. Esquece as tribulações que acontecem na tua vida. Descansa no Senhor Jesus. Procura ler as Escrituras Sagradas. Procura entender o que Jesus quer de ti. Porque Ele quer de todos nós. Ele tem um ministério para nós. Ele formou uma igreja. Jesus formou uma igreja. E quando Ele formou essa igreja é Ele mesmo que é a igreja. Então, nós somos submissa a Ele. Então, descansa nele, meu irmão. E se você tiver com algum problema que você não pode resolver, entrega na mão dele.
Entrega. Entrega, meu irmão. Toma posse dessa bênção. Toma posse dessa bênção que eu estou te dando, te dizendo hoje, através das Escrituras Sagradas. Toma posse dela e guarda o sábado, porque o sábado é o 4º mandamento. E Deus descansou e Adão descansou. E todos nós temos a obrigação de descansar no sábado e louvar o Senhor e fazer o bem no sábado. Então toma posse dessa bênção, meu irmão. Sai dessa que você está, sai dessa angústia, sai dessa depressão, sai do que você tiver, meu irmão. Te levanta, meu irmão, segura na mão de Deus e olha, tá aqui tua cura. As Escrituras Sagradas estão aqui. Acredita, porque com ela você encontrará paz, porque só Jesus pode te dar paz. Ele disse, eu vou, mas eu vos deixo a paz e a paz eu vos dou. Então, que todos nós fiquem na paz e toma posse da tua bênção, meu irmão. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em Cristo Jesus e em nossos corações. E até a próxima mensagem.